Então, a partir do momento que eu vim de São Paulo, fui pra Canérica. Resolvi ficar overstay, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei overstay até me casar. Então foram 3 anos e pouco de overstay, quase 4 anos. Eu sempre soube que se eu escolher ficar ilegal, pode, não é que vai, pode acontecer de eu ser deportado. Fala aí, galera, beleza? Paulo Paternes mais uma vez falando com você diretamente de Orlando, Flórida, nos Estados Unidos desde 1998, aqui no canal Perguntas, que acontece desde 2014. Quantas datas passando. Quem aqui, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quem aqui já ajudou alguém e você ajudou esta pessoa, ajudou, ficou ajudando. E de repente, quando por algum motivo você resolveu parar de ajudar, esta pessoa achou que você é um filho da mãe, que quando a nossa ajuda começa a virar obrigação. Quem nunca ouviu dizer ou quem nunca passou por isso? Eu acho que a maioria de nós já passamos por isso. Nós ajudamos alguém até que essa pessoa achou que nós tínhamos a obrigação de continuar ajudando sem data de final, sem data para terminar. Passou a ser a nossa obrigação ajudar essas pessoas. Você já passou por isso? Ou você já ouviu dizer que alguém passou por isso? Pois é. Eu tô aqui nos Estados Unidos desde 1998. Até então, desde quando eu cheguei aqui, há 28 anos atrás, 28, há 27 anos atrás, esse negócio de morar ilegalmente, sem status, vim pra cá e fazer o overstay. Naquela época, a I-94, ela não era impressa. Ora, não era impressa, não era computadorizada. Ela vinha no papelzinho que você mesmo preenchia dentro do aeroporto. Dentro do avião, desculpa. Lá dentro do avião, quando tava chegando, acendia as luzes e passava um papelzinho da I-94 para cada passageiro sentado. E nós preenchíamos aquele formulário pequenininho, quadradinho, que nós ficávamos com ele e colocávamos dentro do nosso passaporte. Enquanto a gente tivesse com este quadradinho, nós estávamos legais aqui nos Estados Unidos. E quando vencia esse papelzinho chamado I-94, que nós colocávamos dentro do nosso passaporte, nós passávamos a ter overstay, que é passou do tempo permitido. E a vida seguia. Naquele tempo não tinha muito esse negócio de México, de vir pelo México. Poucas pessoas, a gente ouvia dizer, a gente que eu falo da nossa comunidade brasileira, ouvia dizer sobre vir pelo México. Quase não ouvia dizer, achava loucura isso. E o tempo foi passando e as pessoas foram vindo, os brasileiros foram vindo, comunidades começaram a crescer mais e mais e mais em toda a parte dos Estados Unidos. Aí eu vim para a Flórida em 2002 e tudo bem. Aí em 2002 teve o atentado. Eu vim pra Flórida em 2001. Eu vim pra Flórida em 2001. Eu casei em 2002. Eu vim pra Flórida em 2001, depois do atentado terrorista. E depois do atentado terrorista, eles fecharam o aeroporto, né, dificultaram. Você começou a ter que tirar o sapato pra passar nessas máquinas. Antigamente não tinha nada disso. Você podia, a pessoa, o teu acompanhante que não ia viajar, ele ia com você até a porta do avião, pra você ter uma ideia como que era antes do atentado de 11 de setembro de 2001. E aquele atentado mudou os Estados Unidos e mudou o mundo. E depois do atentado, começou a se ouvir mais de imigração e muitas pessoas vindo, a internet deu um boom, Canal Perguntas 2014 deu um boom, e brasileiros começando a vir, e pessoas do mundo inteiro imigrando para os Estados Unidos, trabalhando, aquela coisa toda. Veio a pandemia, e pessoas vindo, trabalhando, aquela multidão de coisa. E tudo isso, quando eu falo as pessoas vindo e trabalhando, eu tô falando das pessoas que vieram e ficaram, os overstay, e tô falando das pessoas que vieram pelo México também. E todo mundo vinha e trabalhava em alguns lugares. A Flórida, antigamente, podia ter carteira de motorista aqui na Flórida. Então o pessoal de Canérica vinha pra Flórida para tirar carteira de motorista. Eu morava em Canérica, a minha primeira carteira de motorista foi de Nova York. Então sempre existiu algum estado que ajudava e acolhia e facilitava a vida do indocumentado, do imigrante ilegal, do sem status. E todo mundo vivia uma vida feliz. Uns se legalizaram, como eu casei com uma americana e me legalizei. Outros tiveram filhos aqui, e todos nós que viemos em busca do sonho americano, em busca de prosperidade financeira, né, nos demos bem, quem trabalhou. E aonde eu quero chegar?
E tudo isso foi feito ilegalmente, né? Quando você veio, pediu para turistar e ficou, quando você veio pelo México, e quando você veio com visto de estudante, depois o classe média alta, ricos do Brasil, falaram assim: ah, eu não quero ficar ilegal. Eles vinham com visto de estudante e começavam a trabalhar. Que na verdade era a mesma coisa das pessoas que vieram com visto de turista e começaram a trabalhar. A diferença é que eles podiam ter carteira de motorista na época aqui da Flórida e quem veio como turista não podia. E foi indo. Quem tinha dinheiro vinha com visto de estudante, mas trabalhava na faxina, trabalhava de pedreiro, fazia tudo aquilo que os imigrantes que vieram como turista, ou os que pularam a cerca que vieram correndo pelo México também fizeram. E um se sentindo melhor que o outro. O turista achando que tem mais, que tá melhor que o mexicano, ou o brasileiro que veio pelo México, que falava: eu não estou ilegal, eu estou sem status. Aí, o estudante achando que é melhor que o turista, mas também trabalhava de qualquer coisa e não podia trabalhar, e falava: ó, nós estamos legal aqui, estamos com visto de estudante, achando que é melhor do que o turista, e assim vai. Todo mundo, todas essas pessoas estavam trabalhando ilegalmente e vivendo ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Lembrando, se não é o teu caso, eu não estou falando de você, eu estou falando da grande maioria, de milhões e milhões de indocumentados que esteve aqui. E o tempo foi passando. Aí chegou a época do presidente Biden, que é onde, coitado, velho, nem sei quem estava dirigindo nos Estados Unidos, abriram as pernas na fronteira e veio uma avalanche de indocumentados do mundo inteiro. E quando veio do mundo inteiro, veio gente dos países loucos, né? Esses países que não gostam dos Estados Unidos. Entraram também espiões da China, Rússia, e entrando gente para fazer maldade, grupo terrorista, tudo de ruim foi entrando nos últimos anos, onde o presidente Biden estava, que na imigração estava uma palhaçada. E tanto estava uma palhaçada que você vai me entender. E, por favor, se você chegou até aqui, já curte o vídeo. Se você está curtindo, por favor, até agora, não esqueça, inscreva-se no canal Perguntas, que é importante você ouvir isso. Inscreva-se, curta, compartilha, porque você tá ouvindo um ponto de vista. Eu não tô aqui para falar se você tá certo ou se você tá errado, ou se eu tô certo ou se eu tô errado, mas eu quero que você escreve nos comentários a sua opinião a hora que eu terminar minha linha de raciocínio aqui. Então, junto, né, nos últimos anos, entraram esses monte de gente maluca. E estava tão maluco que todo mundo começou... Gente, a gente só vê a nossa comunidade brasileira, mas gente do mundo inteiro começou a aplicar para EB2NW, EB3 que você pagava e ia no McDonald's lá, não sei da onde. Você pagava 25 mil para ganhar 10 dólares, não sei que estado no interior, para trabalhar em Home Depot. Resumindo, virou uma bagunça. E aí começaram a abrir, eles viram que a imigração estava de pernas abertas. Agora eu vou falar da nossa comunidade brasileira, porque o resto... E é a mesma coisa em todas as comunidades de todos os países, tá? Tem uns que são piores, uns que são melhores, mas é a mesma coisa, que é o ser humano. Aí essa galera que nem advogado era, começou a abrir especialistas em imigração e começaram a eles preencher formulário. E a imigração tava tão porca que qualquer um passava. Então, qualquer Zé Mané preenchia um formulário, mandava para a imigração, o EB2NW, que eu sou... Ah, trabalhei 10 anos, trabalhei 5 anos, trabalhei 15 anos, passou. E quando não passava, muitos criavam documentos falsos com essas agências e todo mundo foi se legalizando, se regulamentando, porque ninguém estava olhando. Eram pilhas e pilhas e pilhas de processos, os advogados não dando conta, esses consultores não dando conta, todo mundo fazendo qualquer coisa e tudo uma palhaçada, tudo bagunça. Isso não é novo, porque antes de chegar no EB2NW, ele começou com o E2, com o E2, foi quando todos os brasileiros viraram italianos, depois eles começaram com o L1, depois com o E2 e depois com o EB2NW, que foi os vistos da bagunça. E aonde eu quero chegar? E por que eu tô falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque acabou. E agora chegou o presidente Donald Trump, e não tô falando se está certo ou se está errado. E falou, bom, teve muita bagunça, já tomamos muito prejuízo, tem muito máfia, vocês não imaginam que, não sei o tanto que mostra para vocês que estão fora do Brasil, mas a criminalidade aumentou, as drogas aumentaram, o número de americanos morrendo de overdose aumentou,
Hoje existe aqui nos Estados Unidos gente que mora na rua, nos faróis, gente pedindo, segurando plaquinha. Já vi até gente vendendo flores nos faróis, que isso não era normal aqui. Veio o presidente Donald Trump e veio do zero, que é uma terra sem lei, ao 100, e uma vez só, foi isso, ó. Uma paulada na mesa, e ele falou, vamos colocar ordem no barraco. Daí primeiro ninguém botou fé, porque a gente estava acostumado com essa bagunça. Todos nós estávamos acostumados. Pessoas legais e ilegais, estavam acostumados. E ele começou a colocar ordem nos barracos. Ordem na bagunça. Começou a ordem em casa. E onde eu quero chegar com isso? Porque eu te contei essa história toda para chegar aqui. Por mais que nós acreditamos que é desumano a deportação, que ele prometeu que só ia deportar bandido e tá deportando gente do bem. Seja qual for nosso achismo, se nós viemos para cá ilegalmente, ou se nós ficamos aqui ilegalmente, se nós entramos com visto e passamos, se nós mentimos na nossa DS lá no Brasil e foi descoberto, porque muitos desses estudantes, só para você abrir um parênteses aqui rapidinho, quando deu problema desses estudantes terem visto de estudante cancelado, muitos de vocês falaram assim, ó, isso daí é problema de direito de expressão, agora virou nazismo, agora virou comunismo, agora os Estados Unidos está virando, o Trump não pode nem falar. Não foi direito de expressão, não foi que as pessoas não poderiam protestar, não foi que as pessoas não poderiam falar. Quando você faz uma aplicação na DS 160, está escrito, você apoia ou faz parte de algum grupo terrorista? Todo mundo coloca não. Porque se colocar assim, você não vai conseguir o visto, né? Então todo mundo coloca não. É que se você colocar não lá, você chega aqui e faz protesto pro Hamas ou para qualquer tipo de grupo terrorista, você mentiu na sua aplicação. E se você mentiu na sua aplicação, é fraude. Se é fraude, você tem o visto cancelado. Foi por aí que aconteceu e vem acontecendo os cancelamentos de vistos. Da mesma coisa das pessoas que estão perdendo green cards, são pessoas que mentiram em algum momento na aplicação. Não foi nenhum santo, não. Lembre, eu não tô pegando... Se eu tiver que escolher entre o imigrante e o Donald Trump, eu sempre vou pro lado do imigrante. Mas a gente tem que ter razão. A gente tem que ter o bom senso. E o bom senso básico tem que ser qual que é a lei. Se eu cometi um erro e quebrei a lei, ou burlei a lei, e eu sou pego, eu vou pagar por isso, eu tenho que pagar por isso. Não existe uma lei que fala, se você não sabia, você não vai ser punido. Não existe a lei da ignorância. Eu não sabia que passar no farol vermelho eu poderia tomar uma multa. Aí eu passei e tomei a multa. Agora eu vou falar que eu não quero receber a multa. Entendeu? Se você passou e bateu o carro. Mas eu não sabia. Então existe o bom senso. O bom senso é simples de entender se você é uma pessoa inteligente, não precisa nem ser gênio, uma pessoa normal. Se você quebra a lei, cada lei que nós quebramos, existe uma punição diferente se você é pego. Se você rouba, você vai ser preso. Se você mata, dependendo do estado que você está, você vai ser morto. Então, de cada ação, existe a reação. Voltando. Então, para todos vocês que resolveram ficar sem status, para todos vocês que entraram pelo México, para todos vocês que ficaram no overstay, que é quando você passa do tempo de estadia, você fala que vai ficar 6 meses ou 3 meses e você passa aquele tempo permitido, ou você que entrou com visto de estudante e trabalhou quando você sabia que não podia, seja qual for a violação que você teve, o que você cometeu, se isso existe uma consequência, e essa consequência é cancelar o seu visto, ou você recebeu uma carta de que você tem que ir embora, ou seja qual for, a culpa não é do presidente, a culpa não é do governador, a culpa não é do prefeito, a culpa não é do policial que te parou, que está fazendo o trabalho dele. É nossa, se nós escolhemos fazer aquilo. Então, a partir do momento que eu vim de São Paulo, fui para Canérica, resolvi ficar overstay, que foi o que aconteceu comigo, eu fiquei overstay até me casar. Então foram 3 anos e pouco de overstay, quase 4 anos. Eu sempre soube que se eu escolher ficar ilegal, não é que pode acontecer de eu ser deportado. E se um dia eu fosse deportado, a culpa
era minha, não era do Estado, não era do presidente, não era do policial que me deportou, e não era de ninguém, porque foi uma escolha que eu fiz. Agora vamos falar das crianças, dos filhos, ou até os filhos que nasceram aqui americanos. Vamos falar das crianças que não nasceram aqui e ainda estão indocumentadas. Também estão sendo pegas e deportadas agora. A culpa, mais uma vez, não é do policial. A culpa foram dos pais que falaram, vamos tentar dar uma vida melhor para os nossos filhos nos Estados Unidos e vamos família inteira. Não podia deixar o filho lá, né? Então veio a família inteira junto e o filho pequenininho. Passaram-se 20 anos, 30 anos. Vamos falar 20, vai. O filho cresceu e continua indocumentado. Dá um exemplo. Aí foi e pegaram a criança. Aí, o ICE, a polícia, o presidente tá pegando criança. A culpa é do presidente. Não, não foi o presidente que escolheu você ou o pai da criança sair do país dele e trazer a criança pra cá. Eu entendo o lado humanitário disso, eu não tô falando que é certo, ou melhor, que é ético, mas é certo perante a lei. Então a lei precisa ser mudada, entendeu? Eu acho, meu achismo, agora mais vou abrir um parênteses, eu acho que esse país não vive sem nós imigrantes e sem até mesmo os próprios indocumentados. Esse país precisa de um número de gente legal para funcionar. Sempre foi assim. E acredito que sempre vai ser. Acredito que está dando uma varredura, digamos assim, que no primeiro lugar não tem nem como mandar embora todos, né? Mas infelizmente alguns que estão sendo pegos, a culpa não é do governo. A gente precisa ter uma consciência assim nesse sentido. E sobre os protestos, faço protesto para mudança de lei. Não adianta fazer protesto para parar a deportação, porque o processo de deportação, quando você resolve ficar ilegal, independente se você é um criminoso ou se você é um trabalhador, e eu coloquei trabalhador entre aspas, porque o que é um trabalhador? É a pessoa que trabalha uma vez por semana, 10 vezes por semana, a pessoa que vai trabalhar no pesado, entendeu? Se nós escolhemos ficar indocumentados, a gente não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então, esses protestos que tem que falar, não, fizeram nesses tempos, não King Day, que perdição de tempo. Fazer protesto para mudança de lei. Para como assim, Paulo? Talvez na área X, Y e Z, que é onde precisa de mais pessoas, abrir a quantidade de vistos para esta área, criar um visto novo para quem já está aqui legalmente, que trabalha em certos lugares, porque pensa o seguinte, se o governo falar assim, vamos legalizar as pessoas por nada, não é justo para quem veio certinho, não é justo para quem pagou o $1 milhão para as pessoas que entraram no processo, você ser beneficiado por ter quebrado a lei. Olha como é complicado a imigração. Então, é preciso achar um meio termo. Talvez dar uma multa e mostrar o caminho da legalização. E mesmo que essa pessoa nunca tenha green card, talvez, ou que nunca vire cidadão, mas fala assim, já que você já está aqui, você se encaixa nesse tipo de visto, um visto de trabalho na área da agricultura, um visto de trabalho na área do hospitality, né? Na área do turismo, o visto de trabalho na área de TI, não sei o que precisa mais aqui nos Estados Unidos. Ou o que esses imigrantes vêm trabalhando na área da construção civil, na área da limpeza, não sei. Mas eu quero chegar num ponto aqui que eu quero tentar passar para vocês que nós precisamos assumir a nossa culpa. Se fomos nós que escolhemos, e se eu sou uma criança e não fui eu que escolhi, foi meus pais, a culpa não é do presidente, é culpa dos meus pais. E por mais que você queira me criticar agora, se você tá me criticando, se você tá falando que eu tô errado, cara, você tá com problema de assumir a sua própria vida. Porque nós que estamos no controle da nossa vida, qualquer dessas pessoas que estão sendo deportadas agora, nesse momento que você está me ouvindo, elas poderiam ter voltado para o país dela de origem e ter ganho $1.000 cada uma do governo com a autodeportação. Ah, mas eles não têm para onde voltar. Tá, e aí? Foram deportados agora sem nada. Não tiveram que sair daqui do mesmo jeito, sem falar que passaram pela humilhação de estar enjaulado, amarrado, enjaulado e depois deportado. Gente do bem que escolheu ficar ilegal, fez uma decisão que nós que acreditávamos porque até então era tudo bem. Você me entendeu? Por mais que a gente fala assim, eu tenho o meu lado super humano, mas eu preciso trazer pra luz a responsabilidade, porque o que me fez mudar de vida foi aceitar que eu sou responsável pelos meus atos. E aí, se eu quero chegar em algum outro lugar, eu tenho que agir diferente. Então, se cada um de nós
assumir que nós somos responsáveis pelos nossos atos, e eu resolver ficar aqui ilegal, não tem problema, não é isso que eu tô te falando. Fique ou não fique, quem sou eu para falar o que você deve fazer? Mas, se vier a acontecer e você for deportado, para de culpar os outros, porque a culpa não é dos outros, a culpa é tua. E uma coisa que eu acho bem interessante, vai no Canadá morar ilegal, vai na Inglaterra morar ilegal, vai em New Zealand morar ilegal, vai pra Europa nesses países morar legalmente, como você vai ver como é difícil, que lá eles vão atrás. E aqui a gente fica revoltado. E por que a gente fica revoltado aqui nos Estados Unidos? Porque durante anos e anos, Deus sabe quanto tempo, era ok, era normal, a gente quebrava a lei e ficava por isso mesmo. Você ia preso e ia solto. Quantas eu gravei com brasileiros aqui que foram presos e depois soltos, mesmo estando indocumentado, que uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Só que acabou, pelo menos nesse governo, pelo menos nos próximos anos. Então nós temos que começar a pensar e ser estratégicos nas nossas tomadas de decisões. É só isso que eu quero falar pra vocês. Para de culpar outras pessoas pelas suas atitudes, porque enquanto você falar, enquanto não mudar de presidente eu não posso fazer nada, já era. Enquanto você falar, enquanto tiver o Lula eu não posso fazer nada, enquanto tiver o Bolsonaro, Fio, você pode fazer agora. Independente de você que tá no Brasil, tá nos Estados Unidos, onde quer que você esteja. Você está no controle da sua vida. E tudo que você fizer, bom e ruim, a culpa é sua. E todo o resultado que você teve e tem até hoje, bons e ruins, a culpa é sua. Você é culpado de ter sucesso e você é culpado de ter fracasso. Porque você tomou certas atitudes que te trouxe aí. Eu tomei certas atitudes que me trouxe aqui. Faz sentido. Isso, pra mim, pro Paulo Paterno, significa bom senso. Se eu pegar uma pedra e atirar nesse vidro e o vidro quebrar, a culpa não é de quem fez o vidro. Tem um vidro ali, não sei se vocês conseguem ver, aqui na porta. A culpa é minha que atirei a pedra. Não é de quem fabricou o vidro. Ah, o vidro estava muito fraco. O que eu tinha que atirar pedra no vidro? Eu que escolhi fazer isso. Se eu pegar um revólver e dar um tiro na cabeça, a culpa não é do revólver, a culpa é minha. Nós precisamos assumir as consequências dos nossos atos. E pronto, e parar de culpar outro. É isso que eu queria falar, porque eu conversei com um democrata muito cabeça de rolha, e ele não compreende isso. E eu falei assim, fulano, eu não acredito. Me explica, eu queria entender a maneira... Só que, cara, pra muita gente, o que eu tô falando agora é besteira. E pra mim, é claro. Esse é meu telefone. Se eu atirar esse telefone no chão e quebrar, a culpa não é da Apple, que fez um iPhone. A culpa é minha, que atirei o telefone no chão. Só que pra muitas pessoas vão falar que não. Que o telefone tinha que ser, o chão tinha que ser mais macio, o telefone mais forte. Que culpam outros pelas atitudes delas. E eu não consigo compreender. Infelizmente, metade do mundo é assim. E eu tô fazendo esse bate-papo aqui com vocês, que é pra ver se uma pessoa pelo menos fala, putz, eu acho que faz sentido. E lembra, eu não tô falando que é legal, que é bonito, e nem se eu tô no time de ninguém, esquerda e direita. Eu tô no time do bom senso. O bom senso é claro, independente do que a gente acha. Eu acho um absurdo tá essas pessoas sendo deportadas. Eu acho uma tristeza. Quero chorar. Gente do bem, absurdo. Mas é a lei. E é a consequência de quando nós resolvemos ficar indocumentado nesse país. É isso que eu queria falar. Só pra pôr pra fora. E quem sabe as pessoas começam a acordar. Eu não tô falando vai embora, fica. Você faz o que você quiser da sua vida. Só que seja o que você escolher na sua vida. Trabalhar ou ser vagabundo. Fazer as coisas certas ou fazer as coisas erradas. Voltar ou ficar. Ir pra lá e ou pra cá. Bater a cabeça na parede ou colocar um boné na cabeça. Seja o que você queira fazer, vai existir consequências boas e não tão boas. E a escolha é sua. Valeu? Beijo. Amo vocês. Escrevem pra mim o que você acha aqui sobre isso que eu falei. Se eu tô ficando louco, ou você acha que eu tenho razão, ou qual que é o teu ponto de vista. Eu não tô aqui pra enfiar na goela de ninguém, mas pra mim é muito claro. Eu acho que isso é a regra do bom senso. Fique com Deus e a gente vai se falando. Tchau, tchau.